Viagem na eletricidade. A arte de cortar os fios em 4. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro, ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não 2? Por que não 3? E de fato, como uma única máquina, elas faziam 3 correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. 3 correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Deveria ter um modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das 3 ao mesmo tempo. De modo que as 3 correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que 2 correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então, o total é 0. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total, ainda 0. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das 3 correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. Mas claro, e funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal é o princípio da corrente trifásica. 3 fios de fase, 1 fio de neutro, mais algumas vezes 1/5, mas esse serve para iluminar os lampiões. Você está ligado, por exemplo, entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Se nos ligarmos entre 2 fios de fase, aí teremos 380 volts. É a tensão forte para as instalações maiores. De um lado do transformador que alimenta a cidade, as 3 fases não estão equilibradas. Mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios. É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica. Mas com efeito, por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez.